Bom dia pessoal, meu nome é André Luan, sou aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Parnamirim, e assim como o meu grupo, eu curso o segundo ano de Mecatrônica. Nós vamos abordar o Kung Fu, nós iremos abordar a história, os estilos e a sua explosão na cultura pop. Mas primeiro, precisamos entender o que é o Kung Fu. O Kung Fu é a arte marcial mais antiga já registrada, com datação a mais de 2000 anos antes de Cristo. E mesmo que o seu desenvolvimento tenha se dado na China, há registros que apontam que tem origem lá na Mongólia há mais de 4000 anos. Agora, o Kung Fu, como conhecemos, na verdade se chama Wushu. O que acontece é que no século XVII o missionário francês Jean-Joseph Marie Amiotte acaba cometendo uma falha de comunicação. Ele passou o Wushu para o cantonês, que era a região na China na qual ele estava levando o catolicismo, e o termo se popularizou principalmente com a cultura pop. O Wushu significa arte da guerra. Já o Kung Fu significa habilidade conquistada com trabalho árduo. Então, isso não se restringe só à luta, mesmo que quando pensamos em Kung Fu a gente se lembre das lutas. Kung Fu, habilidade conquistada com trabalho árduo, serve para qualquer coisa. Se você é um bom desenhista ou uma boa desenhista, você tem um bom Kung Fu por ter adquirido aquela habilidade através do esforço. Se você é um dançarino, uma atleta, você tem um bom Kung Fu porque você conquistou aquela habilidade. Então, o termo é bem amplo, mas para a gente entender a história do Kung Fu, é necessário ter em mente que é muito ampla, ela é gigantesca, mistura lenda com realidade, o que deixa um pouco mais confuso a sua história. E também, dependendo da dinastia ou dependendo do seu período, ela vai tomando várias ramificações, tendo influência religiosa, filosófica e até mesmo geográfica. Dependendo da região do país, lá na China, que você praticava o Kung Fu, isso acabava influenciando no seu estilo. Mas como realmente começou o Kung Fu? Para isso a gente tem que voltar lá na Idade do Bronze, que é onde a história da China começa a ser registrada. Tivemos as primeiras dinastias nesse período, como a dinastia Xia, a primeira dinastia que a China teve, depois a dinastia Zhou do Oeste, onde se viu necessário treinar as tropas por causa do conflito que as pessoas já tinham naquele período. E também não eram só os militares que treinavam, ou a nobreza. Camponeses também podiam treinar as artes marciais, tanto é que existem relatos de que eles eram muito habilidosos com armas brancas. Então chegamos na Idade do Ferro, com a dinastia Qin. Nessa dinastia, a China foi unificada pela primeira vez, e seu primeiro imperador foi o Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, ele desarmou a população da China e transformou o Kung Fu, como nós conhecemos hoje, em um entretenimento. Tanto é que nessa dinastia surgiu o Jiaodi, que é uma luta esportiva que era praticada em festejos militares. Então, pulamos a dinastia Qin para a dinastia Han do Oeste. Na dinastia Han do Oeste, isso já na Idade do Aço, foi a dinastia onde realmente começou a usar o aço, que era um metal mais forte. E também nesse período o militarismo estava avançando em outras regiões do mundo, tanto é que na dinastia Han tinha como principais inimigos os Xiongnu. E a dinastia Han percebeu que os Xiongnu tinham um militarismo, o conceito de estratégia bem mais avançado. E isso fez com que a dinastia Han desenvolvesse novos métodos. E mesmo que esse período fosse conflituoso, a dinastia Han treinava as artes marciais não com o intuito de praticar guerra, mas sim de conciliar o espírito e o corpo. Por isso que é interessante você observar que, dependendo do período, o Kung Fu foi assumindo várias características folclóricas, filosóficas, religiosas. Então, passando todo esse período, temos a dinastia Tang. Na dinastia Tang houve as festividades marciais, ainda com aquela premissa de treinar o espírito, relacionar o espírito com o corpo,
tivemos as festividades marciais com as chamadas Dança do Leão, na qual 2 artistas colocavam fantasias que lembravam leões e no meio do festejo demonstravam suas habilidades, andavam por cima de lâminas, se equilibravam em espetos, faziam piruetas, era um espetáculo. Então chegamos num período que não é legal para a história do Kung Fu, que é na dinastia Wang. Na dinastia Wang, Kublai Khan, novo imperador, ele proíbe qualquer estilo de arte que remeta ao ataque. Então o Wushu é proibido, assim como as lutas esportivas como o Jiaodi. Até mesmo armas que ficavam em templos religiosos são substituídas por cópias de papel ou até mesmo de barro. Mas isso não agradou os chineses de maneira alguma, porque isso era o traço cultural deles. E simplesmente eles são proibidos de treinar o que gostavam. E em contraparte, os mongóis, que constantemente rivalizavam com os chineses, não pararam de treinar, só se aprimoraram cada vez mais. Eles melhoraram a cavalaria, melhoraram o arqueirismo. Porém, os Kuomintang eram um grupo nacionalista que posteriormente colocaram a república, um governo republicano na China, em 1911, quando a dinastia Qin se deu por encerrada. Os Kuomintang, nesse período lá em 1911, durante todo o século XX, enfrentaram a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Então eles trouxeram as artes marciais de novo, não só para treinar os militares, mas também para tentar acender uma chama de patriotismo pelos chineses. E quando eles não estavam na guerra, um outro inimigo dos Kuomintang era o Partido Comunista, que era liderado por Mao Tse-tung. Então lá em 1949, após Segunda Guerra Mundial, os Kuomintang voltaram a rivalizar com o Partido Comunista e perderam em 1949, e quem tomou conta do país foi Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele já havia percebido que os chineses tinham dedicado muito mais tempo a fins acadêmicos do que às artes marciais. Então, observando isso, ele padronizou as artes marciais na escola, o treinamento, ocidentalizou a relação entre mestre e aluno e também encerrou o combate direto. O que ele fez é chamado hoje de Wushu contemporâneo, que é o Kung Fu que vemos nas academias hoje em dia. Então podemos dizer que o Wushu teve seu período, 2 eras, o Wushu antes de Mao Tse-tung e o Wushu pós Mao Tse-tung. Esse Kung Fu é visto até hoje nas instituições, e por causa de toda a história militar podemos observar isso nas próprias academias de treino, como por exemplo o alinhamento de alunos, e o aluno que é mais antigo tem mais poder de voz. Atualmente existe uma federação internacional que organiza as competições de Kung Fu a cada 2 anos em 5 países: China, Estados Unidos, Tailândia, Itália e Hong Kong. Bom, essa foi um pouco da história do Kung Fu, pois ela é gigantesca e se ramifica diante dos períodos. Então agora vocês vão ficar com os estilos do Kung Fu e sua explosão na cultura pop. Oi, eu me chamo Pedro Lucas e hoje eu vou falar sobre os estilos do Kung Fu. Bom, na China, como o território chinês é muito extenso, essa modalidade também se tornou muito extensa em estilos e variações. Mas por quê? Vale lembrar que existia muita limitação tecnológica na época. Então as pessoas eram mais isoladas, ou seja, cada região tinha o seu próprio jeito de se adequar à arte marcial. Assim também, como toda vila tinha um instrutor, seja ele um ex-oficial, um veterano de guerra, mas ele estava ali naquela vila para ensinar todas as pessoas ali como se praticava a arte. E desse meio começou a surgir estilos diferentes. Uma vila tratava de um jeito, outra vila tratava de outro jeito. E assim o Kung Fu ia sendo ensinado, só que com estilos diferentes, formas de aprender diferentes. E assim foi surgindo o Kung Fu e os seus estilos, pouco a pouco. E com o passar do tempo, a família dos instrutores foram dando nomes àqueles estilos.
por serem tão bem formados, como era o caso da família Yang, a qual deu origem ao estilo de Kung Fu chamado Tai Chi Chuan. E é por isso, diante desses todos os acontecimentos, que temos mais de 300 estilos de Kung Fu oficializados hoje em dia. E algo muito importante de se falar é os estilos do Norte e do Sul. O que acontece? Na China Antiga tinha um rio chamado Yangtze, que dividia a China em duas partes, Norte e Sul. Tem até um ditado que diz assim: os punhos do Norte e as pernas do Sul. O que acontece é que as pessoas que moravam no Norte, elas treinavam muito mais punhos do que as pessoas que moravam no Sul, devido às próprias condições geográficas e sociais daquelas pessoas. Existiam pessoas que, as pessoas do Norte, elas tinham uma estrutura maior, ou seja, elas poderiam se mover melhor com as pernas. E as pessoas do Sul tinham uma estatura média, e elas poderiam muito mais fácil golpear com os punhos. Também a estrutura geográfica, como eu disse anteriormente, facilitava essa divisão, já que o Norte ele era muito frio, então as pessoas usavam muitas roupas e isso dificultava muito a movimentação dos punhos. Já na região Sul, era uma região muito quente e lamacenta, dificultando muito a locomoção dos pés, então por isso que elas usavam mais os punhos. Sim, existem muitas exceções. Mesmo as pessoas do Norte, que praticavam muito com as pernas, tiveram técnicas que foram desenvolvendo mais os punhos também. E é por isso que a gente não toma essas verdades como absolutas hoje em dia. E falando sobre os principais estilos, eu trouxe 3 deles para exemplificar melhor o que eu falei. E temos o Wing Chun, que foi uma jovem que criou este estilo para se defender de um chefe militar, que era o senhor de guerra na época. Ela teria aprendido e desenvolvido essa técnica com uma monja. Essa monja fazia parte de um grupo de monges que tinha escapado da destruição do lendário templo do Shaolin do Sul. E o Wing Chun é uma curiosidade bem interessante, ela é focado mais numa linha vertical traçada no corpo humano, que é onde tem os pontos vitais, por exemplo, aqui, testa, olhos, nariz, boca, queixo e por aí vai. E agora falando no louva-a-Deus. Louva-a-Deus também é um estilo muito interessante de se estudar, porque o criador desse estilo, o criou através de observações, quando ele observou uma cigarra enfrentando o louva-a-Deus. E ele viu a brilhante maneira que o louva-a-Deus se mexia para tentar atacar a cigarra. E aí foi o que surgiu o estilo louva-a-Deus, que é um dos estilos mais famosos do Kung Fu hoje em dia. E temos o estilo Tai Chi Chuan, que foi citado anteriormente. E esse estilo ele é muito baseado numa filosofia chamada Qi. Que Qi, segundo eles, seria uma força vital do ser humano, que tem todo o universo. Cada ser vivo possui um Qi. E ele é muito focado em concentração e respiração. São movimentos suaves, lentos, mas também que às vezes são um pouco agressivos. E é um estilo bem controverso, tem 2 partes. Sabe o Yin Yang? Pronto. Esse é o estilo que representa aquele símbolo famoso do Yin Yang do Kung Fu. E esses são os estilos que a gente abordou aqui hoje, alguns dos principais, só para dar um exemplo de como funcionavam esses estilos. Agora fiquem com o Kung Fu na cultura pop. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diogo Ganassini. Eu vou explicar para vocês a correlação que existe entre o Kung Fu e a cultura pop. Bom, para começar, o Kung Fu e a cultura pop, eles possuem uma correlação já muito antiga. E basicamente ela começou a explodir em 1970. Porém, obras que utilizavam Kung Fu como centro já eram feitas desde 1920. Era um mercado muito comum em Xangai. A população adorava filmes, novelas que utilizavam esse tema como um tema central. Eram novelas que tratavam de episódios bélicos, dinastias antigas, grandes imperadores, figuras históricas e todo o resto. Bom, durante essa época, o foco era somente esse e não na própria arte marcial, mas ela estava presente. Apesar da população gostar bastante, a elite política repudiava e por causa disso, o centro de produção foi alterado de Xangai para Hong Kong. E em 1940, devido a alguns problemas em todo o estado, no continente, Hong Kong se tornou o centro de produção. E foi a partir daí que o Kung Fu começou a se desenvolver. Em 1960, o foco de lutas armadas que possuía um grande destaque nesses filmes, ele foi retirado, e o que foi posto no lugar foi o destaque a lutas de mão livre, mãos vazias, lutas apenas com os punhos, que é o que nós conhecemos hoje em dia do Kung Fu
em filmes bem famosos. E basicamente o profissionalismo de toda a área artística também foi chegando durante essa época. Então os atores eles tinham uma maior qualidade, a produção tinha uma maior qualidade, o roteiro era mais bem escrito, tudo tinha uma qualidade elevada devido ao profissionalismo que surgiu na época. Mas foi em 1970, como eu comentei anteriormente, que o Kung Fu explodiu. Por quê? Basicamente por causa de uma empresa chamada Golden Harvest, que ela é a principal responsável por ter os direitos de produção e por ter produzido as principais obras que propagaram Kung Fu na cultura pop. Bom, vou citar duas aqui. A primeira, que explodiu realmente o Kung Fu, é uma série chamada Kung Fu. E é uma série bem antiga já. Ela é de 1972 a 1975. E foi uma série que deu origem a essa onda do Kung Fu e deu origem a muitos atores que surgiram posteriormente, como Bruce Lee, Jet Li, Jack Chan e todo o resto. Bom, depois da obra Kung Fu, Bruce Lee chega ao mercado artístico. E como todos conhecem, Bruce Lee ele é uma das principais figuras do pop e as artes marciais. Actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct and here is control. You are to combine the two in harmony. Ele nasceu nos Estados Unidos, em Chinatown de São Francisco, mas ele se mudou para Hong Kong, onde ele teve a oportunidade de aprender Kung Fu. Bruce Lee, e, além de ser um artista marcial, ainda é um ator. E ele utilizou essas duas habilidades misturadas para fazer seus papéis em filmes. Por exemplo, o filme Operação Dragão, que foi considerada a obra-prima de Bruce Lee, mas infelizmente ele não pôde ver, pois morreu antes desse filme ser lançado. Ele é um filme que mostra perfeitamente a grandeza que Bruce Lee possui nessas duas artes. Futuramente, na cultura pop, o Kung Fu foi mudado. E, bom, um teor cômico foi começando a ser adicionado aos poucos nos filmes que envolviam essa arte marcial. E os atores que eram responsáveis por isso eram Jack Chan e Sammo Hung. Eles são dois atores que faziam filmes de Kung Fu um tanto quanto cômicos. Vou citar alguns exemplos de Kung Fu na cultura pop. Nós temos o próprio Operação Dragão, nós temos a própria Kung Fu, citado anteriormente, são as duas obras que caracterizam Kung Fu de uma maneira bem restrita. E atualmente a gente tem Kung Fu Panda, Kill Bill, Matrix, O Homem com Punhos de Ferro e tantos outros filmes que envolvem este gênero. Nas HQs, nós temos muitos heróis que utilizam Kung Fu como meio de combate. O próprio Capitão América já deve ter utilizado algumas vezes em suas operações o Kung Fu, no meio de todas aquelas artes marciais que ele aprendeu. Pode ser mágica. Mas existe um que utiliza majoritariamente os conceitos do Kung Fu, que é o Punho de Ferro. O Punho de Ferro ele foi criado e apareceu pela primeira vez na revista Marvel Premiere 15, em maio de 1964. Ele é o alter ego de Danny Rand e é um herói que possui em suas habilidades, além dos seus punhos de energia, o Kung Fu, que ele utiliza para lutar. Basicamente, Kung Fu na cultura pop é isso. O que vale ressaltar é que ele teve sua explosão em 1970, devido a filmes com uma profissionalidade muito maior e a atores muito bons, trabalhando em papéis importantes nessas obras. E antes disso, esse mercado já existia, porém, ele não era tão bem visto assim na China. E estourou mais quando veio para o Ocidente, onde as pessoas começaram a se importar mais com o Kung Fu, com a cultura oriental e com esses estilos de lutas diferenciados que poderiam nunca ter visto se não fosse pelo cinema, pela cultura pop. É isso, muito obrigado e até a próxima.